Olá, muito bom dia. Nós estamos iniciando mais uma semana. Eu espero que você tenha tido um excelente fim de semana. Nós cristãos começamos a nossa semana no domingo. Penso que assim como a maioria das pessoas, o primeiro dia da semana é o domingo. Mas para nós tem um tom especial, porque é o dia em que nós nos dedicamos à adoração e à comunhão como igreja. E é muito bom partilhar como igreja a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje está no capítulo 30. Antes de entrarmos no capítulo 30 de Jó, eu gostava de novamente lhes pedir que você nos ajude. E é muito simples. É apenas compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, os nossos vídeos, a nossa página no YouTube. É muito simples fazer isso. Eu penso que se cada um dos amigos que tem nos acompanhado fizer isso, em breve chegamos no nosso primeiro 1000 seguidores, tá bem? Nos ajude a fazer isso, tá bem? Pastor Victor Cordeiro. Tá? Muito bem, meus irmãos, também não esqueça de deixar o seu comentário e também deixar o seu like. Né? Isso é muito importante e relevante para que a página entenda que o que está sendo apresentado é relevante para as pessoas. Nosso devocional hoje é o de número 30, o capítulo 30. Lembram-se, na sexta-feira nós falamos como Jó dizia da sua saudade nos tempos em que ele tinha saúde, no tempo em que ele era respeitado, no tempo em que ele ajudava as pessoas. E agora no 30 ele vai dizer do que ele está a viver hoje. E o que é que ele está a viver hoje? Eu vou ler com vocês, capítulo 30, que vai do 1 ao 15, primeiramente, que diz assim: Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães da guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a erva da guiesa era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezível sem nome foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim. Com suas canções, tornei-me improvérbil entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir-me em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita de os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o seu caminho, conseguem destruir-me, sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desvai como nuvem. Então, esta primeira parte deste capítulo, Jó está a dizer de como ele estava se sentindo agora. Pessoas que antes eram até mesmo pessoas sem nenhuma importância, né, ou significado, em contraste com o que ele era, quando as pessoas respeitavam grandemente, homens que não tinham nenhum valor, vamos dizer assim, na questão de respeito entre os homens, que viviam de qualquer forma, muitas vezes até perseguidos e sem rumo, agora os seus filhos zombavam dele. Então, afrontavam, zombavam, até mesmo fazendo música sobre a situação dele. Muitas vezes é isso que nós percebemos no meio de uma humanidade má e corrompida no seu coração. As pessoas não têm sentimento de amor pelo outro. Muitas vezes acabam sendo motivos de zombaria, motivo de escárnio.
Não é raro ver situações como essa, pessoas que vivem, por exemplo, na rua, por não terem condições de pagar uma renda, de pagar um aluguel, e tem que viver nessa situação, e muitas vezes são zombados, escarnecidos, e muitas vezes até mesmo atacados. E Jó estava se sentindo assim, e é triste quando ele diz que jovens com tenra idade, né, muito mais jovem do que ele, ou seja, ele está dizendo de uma juventude que se perde em face de um desrespeito por aqueles que são sofredores. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que tem esta característica de ser jovem, aprenda no Senhor como amar e respeitar aqueles que sofrem, principalmente os mais velhos, principalmente aqueles que carecem de misericórdia realmente, né? Você possa se voltar na palavra do Senhor, há muitos ensinamentos que nós podemos tirar dentro dessa situação. Mas agora, a partir do versículo 16 até o 23, Jó lamenta o seu sofrimento presente. Veja, ele diz assim: e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. Quantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que passam meses e até mesmo anos com uma determinada enfermidade, um sofrimento, mas que se mantém de uma forma respeitosa, que se mantém diante de Deus, mesmo diante do seu sofrimento, se mantém diante de Deus, de uma postura de saber que Deus é soberano para mudar a sua sorte a qualquer momento. Jó está dizendo do que está acontecendo com ele, ele vai novamente dizer do seu sentimento para com Deus. Ele não afronta Deus, mas ele diz que pelo que ele está a sofrer, somente pode ser porque Deus havia se esquecido dele, que Deus havia o rejeitado, alguma coisa que envolvesse Deus. Ele diz assim: a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar, em seu grande poder Deus é como a minha roupa, ele me envolve com a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Era assim, ele entendia que aquilo que estava acontecendo vinha de Deus. De uma forma em geral ou de uma forma ampla, nós podemos dizer que sim, porque Deus estava a permitir que Satanás fizesse isso com Jó. Então Deus estava consentindo, mas lembre-se, Deus há sempre um ensinamento didático. Ele queria transmitir alguma coisa. E a partir do capítulo 32, nós vamos começar a ver Deus literalmente tratando com Jó, né? Mas isso vamos deixar mais para adiante. Lembre-se sempre, nós já conhecemos a história. Jó estava a viver a história, ele não sabia o dia de amanhã. Nós lemos os relatos aqui da vida de Jó, já sabemos o que vai acontecer, mas ele não. Então ele continua dizendo assim: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza, e me atacas com a força da tua mão. Tu me apanhas e levas contra o vento, e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Esse era o sentimento, que aquela situação que ele estava a viver não tinha outro fim a não ser a morte. É isso que ele estava a perceber, é isso que ele estava a sentir. Que Deus literalmente havia o entregue à morte, e uma morte dolorosa, uma morte dura, em que ele sentiria a sua vida se esvair aos poucos, a sua saúde se esvair aos poucos. Que você possa ser fortalecido por estas palavras, não enfraquecido, fortalecido. Que você possa entender que Deus está no controle das nossas vidas, e que tudo que Deus faz é bom, mesmo que aos nossos olhos muitas vezes nós não entendamos. Veja como é que agora, a partir do versículo 24 até o fim, Jó novamente vai lembrar-se, né, a maneira com a qual ele vivia, e como ele ajudava aqueles que estavam passando por dificuldades, contrariamente ao que estava acontecendo com ele agora. No tempo que ele podia, ele ajudava, e agora ninguém o ajuda. A ajuda que vinha era de pessoas, de 3 amigos, que na sua ajuda era com palavras, e muitas vezes palavras ofensivas. Então ele diz assim: a verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado. Mais uma vez eu quero lembrar de pessoas que passam por sofrimento, pessoas que passam por aflição,
Nossos olhos cristãos têm que estar voltados para essas pessoas, né? Quanto este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldades? Olha que maravilha! Jó sentia em si o sofrer dos outros. E a palavra do Senhor nos exorta, dizendo que nós devemos sentir nos nossos ossos, na nossa carne, o sofrimento do outro. Ou seja, Jó estava aqui a dizer algo que nós vamos aprender ao longo das Escrituras. Nós precisamos ter essa forma de misericórdia que nos leva a sentir o que o outro está a sentir. Ele continua a dizer assim: e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres, mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Aqui é algo que eu gostava de partilhar aqui com você. Nós nunca fazemos nada esperando uma resposta. Me parece aqui que Jó, por causa de tudo que ele havia feito, ele esperava uma velhice tranquila, né, dentro das suas boas obras. Eu quero dizer que nós fazemos e vamos receber a recompensa pelas nossas boas obras, mas não agora, nem neste mundo. Sim, também podemos receber neste mundo. Deus nos agracia cada dia com vida, com saúde e com paz. Mas Jó parece que esperava alguma coisa quando ele diz assim: quando eu esperava o bem, veio o mal. Nós esperamos sempre no Senhor. Nós vivemos no Senhor. Nossa vida está voltada para o Senhor. Independente se você praticou sempre o bem na sua vida. Pode ser que você venha passar momentos de dificuldades. Ele continua dizendo: perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som do pranto. Jó estava a se ver no seu funeral. Estava a se ver no fim da sua vida. Interessante o seu sofrer. Ele diz: tornei-me irmão dos chacais. Chacais são aqueles animais que buscam, são os carniceiros, né? Ele se sentia como dessa forma, se sentia o gosto da sua própria carne. Ele diz que ele é companheiro das corujas. Isso nos mostra que Jó tinha dificuldade em dormir. Ele continua: minha pele escurece e cai. Uma enfermidade terrível estava cometido. Meu corpo queima de febre. Não é 38, não é 39, talvez 40 graus. Este era o sofrer. Esta era a vida de Jó. Eu não sei o que está a passar na sua vida. Eu não sei se você está a sofrer os momentos de desilusão, de enfermidade, de enfermidades mais graves, de desemprego. Eu não sei qual é o seu sofrer. Mas eu quero dizer que em meio ao sofrimento, Deus está sempre presente. Os seus olhos estão postos em todo lugar. E no devido tempo, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que você possa buscar o socorro e o refúgio no Senhor a cada manhã. Eu sou o pastor Vitor, sou pastor aqui em Portugal e quero conhecer melhor você. Se você puder deixar aqui nos seus comentários de onde você é, de que cidade ou até mesmo de que país que você tem nos ouvido, vai ser de muita alegria para nós, tá bem? Deus abençoe e eu espero você amanhã, em nome de Jesus.